Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas pessoal. Então queremos começar por agradecer a todas as pessoas que têm ouvido o nosso podcast durante estas semanas. Tem sido uma experiência interessante. Nós temos habituado a um mercado que está sempre a subir, porém agora esta semana tivemos aqui uma correção muito grande, não foi, Labs? Foi a primeira correção assim grande desde que o pessoal novo começou a vir. A maior parte do pessoal novo, a maior parte do pessoal novo começou a vir nos finais de novembro ou novembro mesmo, e desde aí o mercado tem sido fantástico. Basicamente era quase impossível pôr dinheiro numa moeda que não fosse subir, e agora tivemos uma correção bastante grande. Para o pessoal que já estava aqui há mais de 1 ou 2 meses, não é uma correção assim tão grande, porque estamos em valores que estávamos para aí há um mês atrás. Para o pessoal que entrou há menos tempo que isso, pode ser uma correção bastante grande, porque possivelmente estão 20, 30% de down no portfólio, que é sempre um bocado chato. Exato. De qualquer forma, esta semana no Cripto Conversas vamos seguir o formato habitual. Os nossos temas principais hoje vai ser obviamente a análise do mercado, este dive, que foi enorme, foi um dos maiores dos últimos meses. Vamos falar também do BitConnect, que, bem, teve uma semana interessante, e mais outras coisinhas. A coin da semana é o Voxels, que vai ser rebranded para Revolution VR, mas por agora chama-se Voxels. E depois temos as investment tips, como habitual. E acho que podemos começar, Vi. Sim, então, aqui a falar sobre o mercado desta semana, houve uma grande correção, porém não foi assim nada de fantástico do que nós já não estamos à espera, não é? Como tu disseste, para quem entrou há um mês, isto fez muita moça, mas quem está aqui há mais de 3, 4 meses, isto é igual. Porquê? O mercado tem de corrigir de vez em quando, porque se o mercado não corrigir, a cripto acaba por ser, por exemplo, no caso da Bitcoin, acabaria por ser uma bolha. É normal subir muito e a seguir a subir muito descer. E para dizer a verdade, eu até me sinto mais descansado cada vez que eu acordo e que vejo que a Bitcoin corrigiu, porque não se esqueçam da bull run que a Bitcoin teve o ano passado. A Bitcoin quase que chegou aos 20 mil euros e agora obviamente tem de corrigir. Isto não quer dizer que não passe os 20 mil euros outra vez, o que eu acho que é perfeitamente normal e é o que vai acontecer, na minha opinião. Sim, sem dúvida. E é assim, isto para as pessoas que estão aqui apenas há 3 meses, é muito provável que o portfólio delas esteja 5 ou 4 vezes maior do que estava há 3 meses atrás. Porque Sim. o market cap está 3 ou 4 vezes maior do que estava em outubro. Apesar desta correção, a questão é que tivemos aqui mesmo uma bull run enorme. Começou diria no início de novembro, começou a um ritmo relativamente bom, mas depois ficou aqui com dimensões muito grandes na primeira semana de dezembro, que chegámos a um pico de 640 billion dólares de total market cap. Já na altura tivemos um dipzinho para os 500 bilhões, aliás, mas ainda é muito bom. E depois já no início de janeiro tivemos aqui uma bull run muito grande, que chegámos aos 830 bilhões de dólares. Já se estava a esperar do 1 trillion dollars este ano, mas obviamente depois temos uma correção, o que eu acho que é muito saudável, porque se estas correções não existissem, provavelmente quando a coisa descia de vez. Normalmente as coisas precisam ter essas correções, é normal no mercado, depois de uma bull run ter uma correção. Acho que aqui não há nada a preocupar. Foi uma boa altura para comprar, sem dúvida. Aliás, quem comprou no bottom dip provavelmente já tem retornos muito bons, e pronto, é assim mesmo que funciona o mercado. E é assim, é de notar que é bom que estas correções aconteçam antes de vir a Lightning Network, porque quando a Lightning Network chegar vai haver um boom, e é bom nós não estarmos numa correção de mercado quando chegar a Lightning Network, porque vai dar para ganhar muito dinheiro quem tem bitcoins atualmente, pelo menos no que eu acho. Agora não sabemos se vai vir este ano, não é? Sim, sem dúvida, essa ainda é uma das incógnitas. Falando de Bitcoin e de Lightning Network, a Bitcoin continua a ter níveis de dominância baixos, dos 34,5%,
julgo que subiu aqui um bocadinho, já teve no ponto mais baixo, os 32%, julgo eu. O que é que isto significa? Significa que a Bitcoin já para aí há 3 ou 4 semanas que está numa dominância muito baixa, o preço tem-se mantido relativamente estável, agora teve este dip, aliás, continua a parecer-me relativamente estável, tem um gráfico, tem crescido menos que o resto das outras altcoins. Basicamente é o que fizemos da semana passada, a Bitcoin aqui a passar por um momento não tão bom em termos de market share e a abrir a possibilidade de existirem outras coins a ocupar uma parte muito grande da market share e pronto, a diversificar o mundo das cryptocurrencies para não ser só a Bitcoin e as altcoins e para passarem a ser todas as outras coins. Sim, para vermos como o mercado é dinâmico, se eu há 4 meses atrás dissesse que o Ether tinha possibilidades de passar a Bitcoin para primeiro lugar, toda a gente se ria de mim. Porém, isso quase que aconteceu. O Ether está tipo, precisa de crescer mais 40% para passar a Bitcoin para primeiro lugar. E isso pronto, é a prova de que a Bitcoin está cada vez a perder mais mercado. Porquê? Porque a tecnologia da Bitcoin é má. Já foi passada por muitas. E como nós já falámos, a Bitcoin tipo, só é usada por hodlers ou para comprar outras currencies. Pronto, consequentemente, daí estar a perder tanta market share em tão pouco tempo, não é? Sim, sem dúvida. E agora precisamos mesmo ou da Lightning Network, que tem de vir rápido, ou outra coisa qualquer que eu não estou mesmo a ver o que seja, que senão, na minha opinião, a dominância vai continuar a descer, porque realmente Sim, não claro. há aqui interesse nenhum enquanto não houver notícias sobre a Lightning Network, enquanto não soubermos se a Lightning Network demora muito ou pouco, não há aqui notícias nenhumas, não há aqui nada não há interesse assim tão grande na Bitcoin, enquanto que temos outras plataformas como o Ethereum que ainda tem um potencial de crescimento enorme, que ainda tem tecnologia fantástica, que tem ICOs a vir o tempo todo e muitas outras tecnologias aqui no top 10 que possivelmente não é tão previsível poderem fazer isso, ou como o Ethereum, mas possivelmente também podiam subir aqui a alguns lugares e roubar bastante market share à Bitcoin. Só por curiosidade, a Bitcoin a Bitcoin caiu mais neste dia, ou seja, foi ontem, e já não caía assim tanto desde há 29 meses. Ou seja, apesar deste dip ser normal, porque foi uma semana com um dip normal, não desceu assim tanto e é uma boa correção de mercado, temos de ver que foi árduo e foi muito rápido. Aliás, também corrigiu, ainda não corrigiu completamente, obviamente, mas também está a corrigir de uma maneira bastante rápida. Agora, passando ao segundo assunto, o BitConnect fechou. Exatamente, e para quem não sabe, o BitConnect era o maior, digamos, não diria scam, mas o maior Ponzi scheme que existia por aqui. Acho que toda a gente que estava dentro das criptos sabia que aquilo era um Ponzi scheme, um esquema de pirâmide, em que basicamente as pessoas já estavam lá, recebiam dinheiro pelas pessoas novas que entravam. Aquilo supostamente era uma espécie de lending platform. O que eles diziam que faziam, para quem não sabe, é o modelo de negócio deles supostamente era que as pessoas chegavam lá, emprestavam a Bitcoin deles ao BitConnect e depois o BitConnect tinha um bot que fazia trades automaticamente, que conseguia ter um retorno de, não sei os valores exatos, mas 1 ou 2% por dia e basicamente fazia com que as pessoas tivessem esse retorno de 1 ou 2% todos os dias e obviamente que era uma espécie de plataforma de investimento. A questão é que eles nunca houve provas desse bot de trading existir. A maioria das pessoas que percebem do assunto pensa, eu também acho que de facto esse trading bot nunca existiu e que simplesmente eles pagavam as pessoas porque recebiam a Bitcoin delas e à medida que a Bitcoin subia, eles com a valorização tinham dinheiro para pagar às pessoas. Ou seja, a Bitcoin subia 20% num dia, eles tinham imensa Bitcoin, já tinham dinheiro para pagar à pessoa durante 20 dias. Durante esses 20 dias a Bitcoin ia subir outra vez, então basicamente isto ia durar até o momento em que a Bitcoin parasse de subir. Foi o que aconteceu no último mês, que a Bitcoin estabilizou, o market agora nestes últimos dias, o mercado basicamente teve aqui um dip e pronto, eles simplesmente fecharam
lançaram uma notícia a dizer que iam parar com as operações de lending e pronto, referrals ou whatever, que são basicamente o que eles faziam, e de certa forma deram o dinheiro às pessoas nos seus tokens. A questão é que o token de um dia foi de cerca de $300 para $6, alguma coisa do género. Sim. E agora subiu bastante. Comparativamente aos $6 que estava, está nos 60, creio eu, atualmente. Está aqui. O market cap estava nos 2 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões aqui. Estava a cerca de $200-300 o token deles, de repente all the way down, e foi, julgo que até aos $6, o ponto mais baixo. Houve alturas em que isto no 24 hour, nas 24 horas estava 98% down, ou seja, e porquê? Porque a maioria das pessoas tinham BitConnect, o token da BitConnect, viram que aquilo ia deixar de funcionar, e a maioria das pessoas que usavam BitConnect também não eram propriamente pessoas experientes no mercado, e porque senão provavelmente não estavam a usar, e acabaram por vender aquilo. Obviamente causou um crash enorme, e pronto. A questão é, BitConnect continua a ser uma blockchain, continua a ter usos, continua a ser uma blockchain muito popular, com muitas pessoas a usá-la, e eles agora fizeram uma espécie de wallet no site deles. Ou seja, obviamente que quando isto chegou a $6 ia aumentar outra vez, ou seja, quem comprou a $6 já teve aqui um retorno 10 vezes, sendo que é um dos biggest gainers no top 10, no top 100 hoje, com um crescimento de 300%. Este tipo de situações são muito pouco comuns, e este tipo de coisas pode acontecer quando uma moeda tem de repente, em poucas horas cai 90 e tal por cento. Tudo pode acontecer, quase. É uma situação que não acontece frequentemente, então obviamente as pessoas não sabem como reagir a isto. Obviamente quem comprou aqui a $6 foi de facto uma coisa muito inteligente de fazer, mas foi interessante. Eu acho que toda a gente já estava à espera que eventualmente isto acontecesse, as pessoas simplesmente não sabiam quando ia acontecer, e pronto, aconteceu agora. Apesar de ser uma coisa relativamente engraçada, porque a maioria das pessoas nunca gostou desta moeda, e isto foi uma moeda que chegou a estar no top 10 há uns meses atrás, é de notar isso. Acaba por ser uma coisa má, porque eu vi imensos posts de pessoas que pronto, não estavam muito dentro do assunto das cryptocurrencies, tinham imenso dinheiro na plataforma de BitConnect, porque a realidade é que o BitConnect durante muitos meses pagava às pessoas. Apesar de eu achar que as pessoas podiam ganhar mais dinheiro por simplesmente comprarem Bitcoin ou NEO ou Ethereum e ter as valorizações, as moedas principais, mas o BitConnect acabava por ser uma plataforma que pagava às pessoas. Então havia muita gente que tinha imenso dinheiro lá, porque obviamente para receber mais dinheiro as pessoas tinham de pôr mais dinheiro na plataforma. E eu vi posts de imensas pessoas. Sim, a questão é que era 1 ou 2% por dia, e nesse aspecto não era assim tão mau. Mas eu acho que era mais fácil esse tipo de pessoas, se simplesmente tivessem comprado Bitcoin ou NEO ou o que quer que seja, tinham tido um retorno maior ainda. A questão é que, pronto, o BitConnect fazia aquele advertisement, fazia aquela publicidade, fazia aquele 2% de retorno garantido que as outras criptos não tinham. Então havia muitas pessoas novas que não percebiam muito o assunto, que punham lá o dinheiro, e houve muita gente que perdeu imenso dinheiro. E pronto, eu acho que agora também as pessoas que estão por trás do BitConnect têm de ser responsabilizadas, porque acho que chegou à conclusão que de facto isto era um Ponzi scheme e isso não é legal, mas pronto, já se estava à espera. Eu acho que no long term é uma coisa boa, porque as pessoas vão estar mais atentas a este tipo de Ponzi schemes, de esquemas de pirâmide, e vão se afastar deles. E também, se isto crescesse mais, podia ser muito mais problemático eventualmente. Se isto ainda fosse uma moeda top 10, podia ter sido muito mais problemático se houvesse agora um crash, porque podia trazer muita má fama para as cryptocurrencies, podia ter destabilizado o mercado completamente. Felizmente foi numa boa altura, não vamos sentir a falta do BitConnect, talvez daqueles vídeos engraçados que eles faziam. O resto. Agora, outra notícia, eu sei que há muitas pessoas, nós que vivemos em Portugal, que nós não sabemos de facto se temos de pagar impostos. É assim, se for pouco, ninguém se importa, não é? Agora, há muitas pessoas que investem uma quantia de dinheiro grande e que não sabem se têm de pagar impostos ou não.
o público lançou uma notícia a dizer que ganhos com bitcoins não pagam imposto em Portugal. Eles indicam ainda que a autoridade tributária diz que não há enquadramento legal para tributar os lucros obtidos com a compra, venda e troca de criptomoedas. Ou seja, eles contactaram a autoridade tributária, o público, e verificaram que, de facto, não há enquadramento legal para tributar os lucros obtidos. Ou seja, não têm de pagar impostos com cryptocurrencies ainda. Se por acaso sair alguma notícia, algum decreto de lei, nós haveremos de estar atentos às notícias e diremos. Agora, não se têm de preocupar. Se quiserem, pesquisem no site do público e encontrarão muito rapidamente. Por isso, são boas notícias para Portugal e para quem investe em criptos. Sem dúvida, eu acho que se continuar assim, isto vai ser muito bom, porque numa situação em que muitos países começam a adotar estas leis de tributar, de pôr impostos sobre ganhos de cryptocurrencies, no futuro, quando as cryptocurrencies são uma coisa muito maior e existem muitas pessoas que investem imenso dinheiro, se Portugal continuar a não ter impostos, tem-se a possibilidade de muita gente ou muitas pessoas, muitos negócios, muitos hedge funds moverem-se para Portugal só para não terem de pagar os impostos. O que é interessante porque estamos a trazer riqueza, mas por agora é bom. Vamos ver como é que, se ficar assim, é melhor ainda. São boas notícias. Quanto à moeda da semana, é o Voxels. E o que é o Voxels, Vi? Então, o Voxels é um token para ser usado numa plataforma chamada Voxelluz, que vai ter um rebranding agora num futuro próximo, que vai se chamar Revolution VR. Mas, antes disso, o Voxelluz é uma plataforma VR, ou seja, um software que pode ser usado em vários hardwares de plataformas VR que já existem, por exemplo, o Google Cardboard ou o Oculus Rift, e é basicamente um open world que as pessoas podem criar e interagir multiplayer, convidar outras pessoas para o seu open world. Agora, onde é que o Voxels existe aqui? É que existe um marketplace para as pessoas comprarem e venderem objetos 3D e a compra e venda para ser implementado no world que a pessoa fez ou no outro world qualquer, é feita tudo em voxels, ou seja, é uma in-game currency, mas neste caso isto não é bem um game, porque isto vai ter outras aplicações. Por exemplo, eles já estão a trabalhar com lojas de roupa, para as lojas de roupa fazerem o seu próprio voxelus, ou seja, o seu próprio mundo, para as pessoas poderem ir a uma loja de roupa, entre aspas, através do mundo VR, utilizando os seus Oculus Rift ou o seu Google Cardboard. E pronto, e todas as transferências, por exemplo, eu posso fazer no meu computador um objeto e meter no marketplace do Voxelus e as pessoas pagam-me em Voxels. É basicamente isso. Sim, aqui parece muito interessante. Para além de ter aqui uma keyword muito importante, que é VR, que é um mercado que está a crescer muito, ainda vai crescer muito no futuro e possivelmente espera ser um dos maiores mercados, assim como o gaming foi e como outros mercados que surgiram, mercados emergentes surgiram no passado. Espera-se que o VR no futuro próximo comece a chegar a mass adoption. Então existe aqui muito potencial. E de facto é uma ideia muito interessante. O facto de eles já terem aqui uma plataforma onde já se pode vender coisas, o facto de terem já parcerias com lojas é muito interessante. E é uma ideia relativamente única. Já existem outras cryptocurrencies que se dedicam a VR, tem outros com VR, mas julgo que a Voxel é a única que faz este uso do token deles para comprar uma espécie de itens dentro da plataforma deles, ou dependendo do uso, para comprar outras coisas, o que é muito interessante. Eu, para ser honesto, não conhecia muito sobre este token até há relativamente pouco tempo, mas estou relativamente impressionado com o trabalho que eles já têm aqui, com os use cases, e parece uma coisa muito interessante. Sem dúvida, um projeto para darem uma vista de olhos, verem o que é que acham, lerem white paper, ver os vídeos deles. E para além disso, como o vídeo diz já, eles vão ter um rebranding, o que é sempre uma coisa boa em termos de especulativos, porque os rebrandings normalmente trazem bastante dinheiro. Sim, e não só o facto de eles já terem uma plataforma feita, depois
como nós costumamos dizer, nós gostamos de investir em coisas que já têm uma plataforma feita, porque as ideias podem muito bem correr mal. Agora, as coisas que já têm uma plataforma feita já têm uma base, já têm uma equipa a trabalhar nisto há muito tempo. E de facto, eles já têm, tipo, eles são das poucas companies que têm software feito para o Oculus Rift, por exemplo, ou seja, eles são importantes no mercado, e com este rebranding eu penso que vai ser fantástico. Uma das melhores criptos nas últimas semanas, na minha opinião, definitivamente. Sem dúvida. E agora, para as investment tips desta semana, nós começamos pela AppCoins, que já falámos da semana passada, porém, como houve este dip de mercado, consequentemente o AppCoins desceu muito, ou seja, está agora muito barato. Ou seja, se a semana passada já era uma boa semana para comprar e fazer hold em médio e longo prazo, esta semana é ainda uma melhor semana, não é, Lopes? Exatamente, e aqui o AppCoins desceu bastante, foi a moeda da semana passada, portanto é um projeto interessante, para além do lado especulativo. Obviamente, como praticamente todas as altcoins, os investment tips que temos na semana passada, nenhum deles teve retornos positivos, obviamente, porque o mercado teve este tipo grande, como o Vi já tinha dito, então basicamente está tudo, se compraram quando nós estamos na semana passada, está a descer tudo, mas não é propriamente uma coisa normal, não é? Quando o mercado tem uma performance desta, é normal tudo descer. Dizemos desde já Sim. que isto não é financial advice, não são conselhos financeiros, somos só essa a nossa opinião, como dizemos sempre. E pronto, é para fazerem a vossa research. Se acharem bom comprar, comprem, se não acharem, não compram. O Vi já disse, o AppCoins, sem dúvida que é bom, está a um preço muito baixo em relação ao que estava nas semanas anteriores, portanto acho que ainda tem muito potencial para recuperar, agora que já estamos a recuperar do dip. Para além disso, temos o Salt, que é uma lending platform, que é uma das áreas de mercado que eu acho mais interessantes na cryptocurrencies, porque é uma das áreas de mercado que tem mais capitalização no mundo normal, que é os empréstimos, e temos plataformas como Salt e o Land que fazem isto com cryptocurrencies, o que é muito interessante, e apesar de já terem crescido bastante, não são coisas que, comparado às aplicações reais, têm muita pouca valorização. Portanto, o Salt também teve aqui uma queda relativamente grande, está a um preço excelente, um preço já não estava assim de julgar para aí 1 ou 2 meses, portanto, sem dúvida que é uma excelente altura para comprar em Salt. E por fim o Arn, a Arian, que também já foi uma das moedas da semana num dos podcasts anteriores, que está a um preço muito baixo agora, está perto dos 2 euros ou 3 dólares, algo do género. Teve aqui um pico que chegou quase aos 8 euros, portanto, sem dúvida que tem muito potencial. Comprem para o long term, é excelente. Se quiserem saber mais sobre esta moeda ou sobre a AppCoins ou mesmo sobre o Salt, basta irem em episódios anteriores do podcast anteriores, porque pelo menos 2 destas foram moedas da semana e o Salt também já fomos falar mais ao detalhe no passado. Portanto, estas são as nossas recomendações para esta semana. Eu acho que esta semana o mercado vai recuperar em geral, portanto qualquer coisa que comprem à partida vai subir, principalmente as altcoins que desceram mais, porque quando existem... Sim, já está a recuperar. Quando existem estas correções, que depois normalmente quase sempre existe uma recuperação depois da correção, as moedas que descem mais acabam por ser as que sobem mais rápido, portanto quando vão a comprar o dip, comprem sempre essas que desceram 50-40%, porque é muito provável que no dia a seguir elas tenham crescimentos desses valores também ou ainda maiores. Portanto, eu acho que é necessário dizer que o Aaron, ele, apesar de ter tocado nos 8 euros há poucos dias atrás, temos de ver que há um mês atrás, quando nós falámos do Aaron, o Aaron estava a 20 e poucos cêntimos ou 40 e poucos cêntimos, não me recordo. Agora, eu não acho que o Aaron vai descer mais do que 2 euros, porque de facto é uma plataforma fantástica e tem a vantagem de que já tem um produto a ser desenvolvido atualmente, já tem outro lançado, e por a plataforma ser boa, e está em lugares, tipo, está no lugar de 100 e tal ou 200 e tal do CoinMarketCap, ou seja, tem um market cap muito baixo comparado a outras criptos que nem sequer têm um produto lançado, que nem sequer são boas. O Aaron é uma jovem promessa,
Sim. O Aerion foi das melhores tips que demos desde sempre, não é? Aquilo, se tivessem comprado no ponto mais baixo que nós dissemos e vendido no ponto mais alto que já teve, provavelmente tinha um retorno de que é 40, 50 vezes. Sim, perto disso. Foi uma bull run fantástica. Eu penso que esta semana é tudo. Queremos agradecer de novo aos que têm ouvido o nosso podcast, aos que chegaram aqui até ao fim. Podem nos seguir no Twitter, em Criptoconversas. Nós vamos puxando lá algumas coisas. Se tiverem sugestões, alguns comentários, metam aí embaixo nos comentários se estiverem no YouTube, mandem-nos um tweet ou uma mensagem direta no Twitter, como preferirem. Nós lemos tudo e respondemos a tudo, porque o que nós queremos mesmo é sugestões para nós melhorarmos cada vez mais este podcast e podermos cada vez mais trazer melhor informação à comunidade. Pois em Portugal ainda não há assim muita informação em termos de podcast e de cripto. Exatamente, é exatamente isso que queremos. E esta semana eu vou deixar aqui em aberto. Toda a gente sabe que esta semana houve este dip. As razões ninguém sabe. Há pessoas que dizem que não há razões, simplesmente uma correção no mercado. Há outras que apontam várias razões. Gostávamos de saber o que é que vocês acham. Portanto, se tiverem uma opinião sobre o que acham que causou este dip ou esta correção, sintam-se livres para deixar nos comentários, para criar uma espécie de thread de discussão, tanto nos comentários do Facebook, se tiverem visto este post no Facebook, ou como nos comentários aqui do vídeo, ou mesmo outro sítio qualquer. Queremos saber a vossa opinião. É sempre bom ouvir feedback, é sempre bom ter pessoal a discutir as nossas ideias e a criar ideias novas, vá. E julgo que é só isso. E esta semana... Sim, boa semana e bons investimentos. Boa semana, bons investimentos.